Boa tarde, galera do segundo ano. Tudo em ordem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto exitoso do EducaPE. Estamos na Semana Santa, firme e forte na Quaresma. Oração, jejum e a caridade. Entrega teus pensamentos positivos para a Sexta-feira da Paixão e a gente comemorar tranquilamente esse evento, né? Pessoal, a nossa aula número 10, calor total e misturas, tema de termologia. Abraço carinhoso também todos os alunos da Rede Estadual de Pernambuco, e em especial aquela galerinha do coração da Escola Cônego Jonas Taurino, aos guerreiros professores, alunos e funcionários, juntos, galera, firme e fortes no retorno dessas aulas presenciais a todo vapor. Então, o tema de hoje, minha gente, é calor total e misturas. Temos como expectativa da nossa aprendizagem, dentro de todo o currículo de Pernambuco, nós temos que aplicar o modelo de energia cinética, o modelo cinético das moléculas, molecular da matéria, para explicar o conceito de calor como forma de energia. Então, entende-se que calor é energia térmica em trânsito. Calor é uma forma de se transmitir energia. Toda aquela energia cinética entre as moléculas, analisando do ponto de vista microscópico, produz entre os choques moleculares calor. Então, calor é uma forma de se transmitir energia. E temos como equação, tipo assim, fundamental da calorimetria. E nós sabemos que calorimetria é aquela parte da termologia que estuda a medida do calor, a medida da energia térmica. Então, a equação básica fundamental da calorimetria traduz a quantidade de calor sensível. A quantidade de calor sensível é aquela quantidade de calor que é cedida ou absorvida pelo corpo, que produz variação na sua temperatura. Quando ele recebe calor sensível, a temperatura aumenta. Quando ele perde calor sensível, a temperatura baixa. É a fórmula do Q macete. Olha aí, galera, Q macete. Q é a quantidade de calor sensível, M está representando a massa da substância, o C pequenininho, que é o C minúsculo, representa o calor específico da substância, e o delta θ ou delta T é a variação da temperatura. Percebam na tela, na voz de Pimpão, jogando na telaninha, que C é o coeficiente de proporcionalidade que caracteriza a substância. Ei, pessoal, olha para mim. Calor específico é diferente de capacidade térmica. O calor específico é uma característica da substância. E a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. São grandezas diferentes, mas lá adiante elas vão se relacionar. Muito bem, denominado calor específico sensível. O calor específico, C, de uma substância, mede numericamente a quantidade de calor que faz modificar, que faz variar de 1 grau Celsius a temperatura da massa de 1 grama da substância. No sistema usual de temperatura, não no sistema internacional, a unidade usual do nosso calor específico é caloria por grama grau Celsius. Atentem para o fato, fera. A unidade oficial de calor no sistema internacional é o Joule, porque calor é energia. A energia é medida em Joule, lembra? James Prescott Joule. Mas a unidade usual
de calor é caloria. Isso, Aninha. Aninha está se organizando, ajeitou o cabelo, Aninha está fazendo uma dieta e ela fez uma dieta hoje e perdeu umas 300 o quê, papai? Joules ou caloria? A gente utiliza no dia a dia, no popular, a unidade o quê? Caloria. Então a Aninha perdeu 300 ou 1.000 calorias hoje, que foi a agitação total nesse estúdio. Muito bem, então a unidade usual de calor é caloria e a unidade oficial no SI é joule. Olha aí, galera, capacidade térmica ou também chamada capacidade calorífica de um corpo mede numericamente a quantidade de calor que faz variar de 1 grau Celsius a temperatura do corpo, porque a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Entende-se como capacidade térmica a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura. É por isso que a unidade é caloria por grau Celsius. Ou temos ao lado a relação que existe entre a capacidade térmica e o calor específico. Capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. C maiúsculo é capacidade térmica, M é a massa e o C minúsculo representa o calor específico. É a fórmula Tionoga. CMC, MC Tionoga, MC capacidade térmica. Muito bem. Já o calor latente, preste atenção, meu povo, existem 2 tipos de calor que provocam efeitos distintos, diferentes. O calor sensível provoca variação de temperatura. Já o calor latente provoca mudança de estado físico. São efeitos físicos diferentes. É através do calor latente que muda o estado de agregação da matéria. Por exemplo, a fusão e a vaporização da água acontecem graças ao calor latente. Na pressão normal, o gelo funde a 0 graus Celsius. E o que é a fusão do gelo? A passagem do estado sólido para o estado líquido. Muito bem. Depois a água ferve. A água vai esquentando e vai ferver quando ela chega na quentura de 100 graus Celsius. Mantém a temperatura constante e a água deixa de ser água e passa a ser vapor. Esses 2 tipos de calor, fusão e vaporização, são graças ao calor latente, que eles provocam mudança no estado físico da matéria. Ou seja, o que é calor latente? É o calor que foi cedido a um corpo ou é retirado desse corpo capaz de produzir mudança de fase ou mudança de estado. Você percebe que na fórmula do calor latente não tem, ou então em espanhol, não tiene la variazione da temperatura. A forma do calor latente não depende da variação da temperatura. Depende da massa e do calor latente de cada substância. É por isso que a fórmula do calor sensível foi quimacete. E a fórmula do calor latente é quimulé, Aninha. Quem melou? Olha aí, que macaco lindo! Então a fórmula do calor latente é isso. Q é a quantidade de calor, M que representa a massa e L é o calor latente. Quem melou, ok? Então são 2 tipos de calor. A quantidade de calor, ela é, gente, a grandeza por meio da qual avalia-se a energia térmica em trânsito. Calor é energia
térmica em movimento, em trânsito. Não existe dizer que eu estou com calor. O calor não é fixo. O calor é energia que se desloca. Agora, para que surja energia térmica, os sistemas devem possuir potenciais térmicos diferentes. Os sistemas devem possuir temperaturas diferentes. Aí o mais quente cede calor para o mais frio. E esse fluxo calorífico ele vai se encerrar quando eles atingem o equilíbrio térmico, a mesma temperatura. Então, a condição para que dois corpos troquem de energia térmica, a condição para que dois corpos troquem de calor entre si é que suas temperaturas devem ser diferentes. Isso reza a primeira lei da termodinâmica. Isso, a lei da natureza da termodinâmica. Lembra? Dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estarão em equilíbrio térmico entre si. Por que lei zero, Nogueira? Porque não existe troca de calor, porque os sistemas estão com a mesma temperatura. Isso, galera, é a lei da termodinâmica. Unidade no SI, chamado Sistema Internacional, é o Joule, representado pela letra J maiúsculo. Unidade usual de calor, caloria, cal. Relação entre elas, cada caloria vale aproximadamente 4,18 ou 4,2 joules. Uma caloria que você ganha naquela coxinha, naquele biscoito, naquele chocolate. Você está comendo aquele chocolate e biscoito, você está armazenando caloria. Se ficar, Aninha, o dia todo comendo, vai crescer por lado. Então, tu tem que pegar as calorias e depois dissipar. Mas não tem como a Aninha engordar, porque aqui no estúdio é energia total. É PowerPoint, é gravação de aula. Não para. Isso, galera. Princípio geral, lei geral das trocas de calor. Esse princípio é uma lei geral de todas as trocas de calor, galera. Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, é claro que as temperaturas são diferentes, a soma algébrica das quantidades de calor trocada pelo corpo até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. QA mais QB mais QC mais QN, 3 pontinhos, vai dar zero. Porque um cede, o outro recebe, é chamado balanço energético. O balanço energético é isso. Dois corpos estão com temperaturas diferentes, formando um sistema isolado. Imagina um sistema isolado termicamente. Nós temos dois corpos com temperaturas diferentes. Aquele que tiver mais quente cede calor. Quem cede calor está cedendo menos que. Cedendo o calor é menos que. E o outro recebe o calor. Quem recebe o calor é mais que. Menos que com mais que, zero. Menos 10 com mais 10, zero. Você estava com saldo no banco, Aninha, de 10 mil reais. Meu irmão, quanta dívida. Tu estava devendo 10 mil reais. Aí chegou a Aninha lá no banco, toda amostrada, no maior saldo, Luiz 15, estava com saldo negativo de 10 mil reais. Chegou para o gerente, doutor, eu vim fazer um depósito aqui de 10 mil reais. Tu estava devendo 10 e depositou 10. Aí o que fala o gerente? Obrigado, Aninha.
Tá devendo 0 agora, porque tem o juro ainda. Porque tem juro, faltou o juro. Tu colocar esse juro. Só que calor não tem juro, moçada. Mais 10 com menos 10, zerou. É o princípio da troca de calor. Olha o esquema aí. Você tem na tela, do lado esquerdo, um recipiente contendo água quente. Mas quente mesmo. Daquela que a gente pega água quente. A sogrinha dormindo em casa. A sogrinha no sofá. Aí você vai querer acordar a sogra, pega água quente e coloca na orelhazinha dela assim, ó, na orelha assim. Oi, sogrinha, acorde. Então, água quente. E do outro lado, tu tem água fria. Meu irmão, de um lado água quente e do outro lado água fria, que estão com as temperaturas diferentes. Água quente, uma temperatura maior, e água fria, aquele bairro nem se fala. Aí eu vou pegar as duas águas e vou colocar num recipiente só. Eu vou misturar a água quente com água fria. O que é que vai acontecer? A água quente vai ceder o quê para a água fria? Calor. Lá em São Paulo fala de calor. Calor. Então, a água quente baixa um pouquinho a temperatura e a água fria, em um bairro água fria, esquenta um pouquinho, dando aquela água morna do chá das 5 de vovó. Então existia um balanço energético. Não tem um balanço energético do Ludmilla e o vaqueiro? Não tem um vaqueiro que tem o balanço energético do vaqueiro? Tem um balanço energético de um Noga. Um corpo cede calor e o outro recebe. Qual é a lei geral? Se o sistema for isolado termicamente, o que um corpo cede com o que o outro recebe, a soma, galera, vai dar sempre igual a 0. Preste atenção no serviço. A água quente está numa temperatura mais elevada, a água fria está numa temperatura mais baixa e vão trocar de calor. Só vai encerrar a troca de calor ou a troca de energia quando elas atingirem o chamado equilíbrio térmico. Aí, nesse fato do equilíbrio térmico, não existe mais calor trocado. É mais ou menos assim, galera. Tu tá no Recife, meio-dia, ou então lá no Conde, meio-dia, naquele maior sol, passarinho voando apenas com uma asa e a outra abanando por causa do calor. Imagina o calor assim, meu Deus, Belinha, de 30 graus na sombra. 30 graus na sombra. Aí tu entra no banco que foi climatizado, o banco tá chique, mas parece o Educapé, 18 graus. Tu estava em 30 graus, entrou em 18 graus. Primeiro tu vai sentir choque térmico, porque tu estava numa temperatura e o banco está na outra. Daqui a pouco tu começa a transpirar. O que é transpirar? A tua energia térmica vai indo para o sistema. Você vai transformando a energia para o sistema. Daqui a um certo tempo, você fica climatizado. Ou seja, você e o banco atingem a mesma temperatura. Esse é o fenômeno do princípio da troca de calor. É o balanço energético até atingir a mesma temperatura. Vamos praticar, povo de Deus. Primeiro respira, confia em Deus, Deus ajuda quem estuda. E vamos lá, interpreta, povo. Uma bebida refrescante pode ser obtida pela mistura de chá quente de vovó com água gelada. Vê que bebida legal! Olha, Hugo, essa bebida é legal. É chá. Chá com chá. Em vez de ser aquela Heineken gelada, aquele chopinho, a gente vai tomar um chá. Meu irmão, vamos, Jorge Bento, tomar um chá? Meu irmão, a bebida é refrescante, tá bom? Qual a temperatura final em graus Celsius de uma mistura preparada a partir de 100 gramas de chá de vovó a 80 graus Celsius com 400 gramas de água
a 5 graus Celsius. Considere que o calor específico do chá é igual a 1 caloria por grau Celsius. Povo de Deus, focaliza aí que o chá de vovó tem só 100 gramas, mas está 80 graus Celsius. A água, que tem uma maior quantidade de massa, mas está a 5 graus Celsius. É o balanço energético. O que é o balanço energético? Um cede e o outro recebe. Um cede e o outro recebe. E aí, Aninha? Balanço energético. Enquanto as temperaturas forem diferentes, os sistemas trocam de calor. Galera, quantidade de calor do chá mais quantidade de calor da água é zero. Porque o chá cede calor. Se ele cede menos que. A água recebe calor. Se recebe calor, recebe mais que. Independentemente do valor, a soma dá zero. Como as duas quantidades de calor produzem variação de temperatura, são dois calores sensíveis. Macete para o chá, macete para a água. Calor específico do chá e específico da água. Aninha, sem sonoplastia, um instante para o pensamento. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Por que, professor, o senhor colocou calor sensível? Por que o senhor utilizou a forma de calor sensível? Porque, meu jovem, só tem variação de temperatura. Lembra que macete não vai usar a forma de que macaco lindo, não. Não vai usar a forma de que melado, não. Porque o calor latente é só para mudança de fase. Chá continua chá e água continua água. Então só pode ser o calor sensível. Macete para o chá, macete para a água. Percebemos que a temperatura de equilíbrio térmico foi igual a 20. Olha a super dica, meu povo. O chá está com 80 graus Celsius. Cedeu calor, a temperatura diminui. A água estava com 5 graus Celsius. Recebeu calor, temperatura aumenta. Então é óbvio que a temperatura de equilíbrio térmico tinha que ser menor de que 80 e maior de que 5. Aplicando o princípio da conservação, ela foi 20 graus Celsius. Vamos recapitular um pouco. Vamos recapitular. O chá está com 80 graus Celsius, mas tem uma massa de 100. A água está com a temperatura de 5 graus Celsius, tem uma massa de 400. E ele pediu na questão para você considerar que o calor específico da água e do chá são bem parecidos, que é 1 caloria por grama graus Celsius. É por isso que na fórmula, tu está percebendo na equação aí? A massa do chá, ela foi 100. O calor específico do chá é 1. A temperatura final quer saber, mas inicial é 80, gente. A massa da água é 400. A temperatura final tu quer saber, o povo quer saber. Só que a água está numa temperatura de 5. Tu tem que aplicar a propriedade distributiva da matemática, gente. Aplicando distributiva, tu chega em 20 graus Celsius. Valeu, galera! Até a próxima, meu povo!